nos vídeos anteriores falando sobre o que é a Lei número 13.729, de 11 de janeiro de 2006, que é o Estatuto dos Militares Estaduais. Nós já aprendemos que esses militares estaduais do Ceará são os integrantes da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. Essas duas corporações são chamadas de corporações militares estaduais. E elas têm como fundamento a hierarquia e a disciplina. Elas estão subordinadas ao governador do estado, são vinculadas operacionalmente ao secretário da Segurança Pública e Defesa Social, e nós somos forças auxiliares e reservas do Exército. Nosso nome é Marco Aurélio e vamos dar início à resolução de questões. A primeira questão, ela diz: a carreira militar estadual é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades e missões fundamentais das corporações militares estaduais, denominada atividade militar estadual. E continua, é privativa do pessoal inativo. Então, como nós sempre temos falado, resolução de questões você faz como? Questão grande, vai fragmentando, quebrando. Vamos ver o que ele diz. A carreira militar estadual. Então, o autor da questão, ele quer saber qual o tema do estatuto, carreira militar estadual. Nós já aprendemos que a carreira militar estadual, ela se inicia com ingresso. E essa carreira são os teus postos e graduações. Que existe uma carreira de praça e existe uma carreira de oficial. Então ele diz que essa carreira militar se caracteriza por uma atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades e missões fundamentais. Nós também já aprendemos que essas missões fundamentais para a Polícia Militar é policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. E nós aprendemos que a missão fundamental do Corpo de Bombeiros é fazer o quê? A proteção da pessoa e a incolumidade do patrimônio em situações de risco, infortúnio, calamidade e defesa civil. Então até aqui está tudo correto. E ele diz que essa carreira militar é também denominada de atividade militar estadual. Até aqui corretíssimo. Agora vejamos o final. É privativa do pessoal inativo. Eis o erro da questão. A carreira militar estadual, ela é privativa do pessoal ativo. Professor, e por que o pessoal inativo não tem carreira? Porque ele não é mais escalado para as missões, ele não tem mais promoção. Então, nessa situação, ele não tem mais carreira militar. 12. Os militares estaduais reformados poderão ser convocados para o serviço ativo e poderão também ser para este designados em caráter transitório e mediante aceitação voluntária por ato do governador do estado. Resolvendo a questão, ele está procurando saber quem são os militares que podem ser convocados para o serviço ativo. Nós já aprendemos que a situação dos militares estaduais são apenas duas. Ou o militar está no serviço ativo, ou o militar é inativo. Que é o militar inativo, reserva remunerada e reformados. Quem são os militares ativos? São os militares estaduais de carreira. São os militares, são os alunos dos diversos cursos, capelania, complementar, saúde, os cadetes e o aluno soldado. E também o pessoal da reserva remunerada quando convocados. Nesse caso ele está querendo saber quem é esse militar convocado. Então o militar convocado ele começa. Os militares estaduais reformados poderão ser convocados. Certo ou errado? Errado. Somente quem pode ser convocado por ato do governador para reversão ao serviço ativo são os militares da reserva remunerada. Repetindo, a questão está errada, porque os militares que podem ser convocados não são os reformados. Qual é o militar que pode ser convocado para o serviço ativo? Os militares da reserva remunerada. O militar estadual designado para o serviço ativo terá os direitos e deveres dos da ativa, em igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção, a qual não concorrerá.
contando esse tempo como de efetivo serviço. Então vejamos, qual é o tema que ele está tentando trazer para nós? Designação de militares para o serviço ativo. Porque nós já aprendemos que o militar da reserva remunerada, repetindo, militar da reserva remunerada pode ser convocado ou designado para o serviço ativo. Então ele diz, o militar estadual designado para o serviço ativo terá os mesmos direitos e deveres do da ativa? Correto. Em igual situação hierárquica. Que situação hierárquica é essa? Se ele é soldado, ele vai ter seus mesmos direitos, os mesmos deveres de um soldado. Se ele é um oficial, terá os mesmos direitos, os mesmos deveres do oficial. Se é um sargento, o mesmo direito e deveres de um sargento. Continuando a questão, a qual não concorrerá, contando esse tempo como de efetivo serviço. Então aqui ele deu duas situações. Primeiro, ele diz que ele tem todos os direitos e deveres, exceto quanto à promoção. Correto. Militar revestido ao serviço ativo, ele não tem direito à promoção. Porém, o tempo de serviço dele é computado novamente. Então a questão ela está o quê? Está correta, porque é um texto da lei. Questão, vamos fazer a leitura. A condição jurídica dos militares estaduais é definida pelos dispositivos constitucionais que lhes forem aplicáveis, pelo Estatuto e pela legislação federal, que lhes outorguem direitos e prerrogativas e lhes imponham deveres e obrigações. Resolvendo a questão. Ora, o que é que ele quer saber? Qual é a condição jurídica dos militares estaduais? Ou seja, qual é a legislação que se aplica aos militares estaduais? Então, qual é a legislação? Ele inicia dispositivos constitucionais que lhes forem aplicáveis. Correto. Tanto a Constituição Federal quanto a Constituição do Estado do Ceará vão trazer dispositivos que são aplicáveis aos militares estaduais. Segundo, pelo Estatuto, corretíssimo, o Estatuto dos Militares Estaduais, Lei 13.729, também faz parte da condição jurídica, ou seja, dos dispositivos aplicáveis a esses militares. Terceiro, pela legislação federal. Errado. Nós não somos regidos por legislação federal. Nós somos regidos por legislação estadual. Então, o erro da questão é dizer que a legislação federal traz direitos e prerrogativas e não impõe deveres e obrigações. Não. O que nos aplica para nós nessa situação é a legislação estadual. Então, a questão está errada. Passemos à seguinte. A questão seguinte diz: aplica-se a matéria não regulada no Estatuto, subsidiariamente e no que couber, a legislação em vigor para a Marinha do Brasil. Ora, leia com calma, verifique e vamos fazer a solução da questão. O que é que ele quer saber? Quando o Estatuto não tem matéria regulando uma situação em concreto. Então, a quem nós devemos recorrer? Ele diz, subsidiariamente no que couber. Então, o que é que pode auxiliar a nossa legislação, o nosso Estatuto? Ele diz, a legislação em vigor para a Marinha do Brasil. Questão errada. Como ficaria correta, professor? Ela ficaria correta se fosse o quê? A legislação em vigor para o Exército. Não esqueçam que nós somos Força Auxiliar e Reserva do Exército. Professor, mas na questão anterior dizia que a legislação federal não era aplicada. Não é a legislação federal. Se no Estatuto não tiver a matéria regulada, de forma subsidiária nós utilizamos a matéria que está em vigor para o Exército. O erro da questão, Marinha. Correto, Exército. Agradecemos pela participação de todos e mandamos um abraço, um agradecimento ao pessoal do Cariri que se encontra assistindo esse vídeo, aos professores que têm mandado muitas mensagens de apoio. Agradecemos também o pessoal de Sobral, nossa amiga Dizan, e que Deus esteja com nós todos. E estudem, que nós nos encontraremos na Academia Estadual de Segurança Pública e, bem breve, na própria Polícia Militar do Ceará. Um abraço a todos.